Olá, bom dia a todos os nossos leitores e seguidores aqui do Instagram e do Facebook do Jornal do Oeste. Hoje a gente está com a doutora Gabriela Ravache, bom dia. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre amamentação e sobre uma massa que vai ter no domingo aqui no Lago Municipal. Vai ser bem interessante, bem legal. Qualquer dúvida que você tenha, você pode escrevendo para a gente aqui nos directs do Instagram e do Facebook. E as dúvidas que vocês tiverem porventura e a gente não conseguir responder durante a entrevista ou que a gente não conversar aqui, porque às vezes a gente fala tudo, não precisa perguntar, a gente vai tentar responder depois, tá bom? Rapidinho a gente vai falar aqui, mostrar para vocês a capa do Jornal do Oeste desta quarta-feira, 14 de agosto, que começou gelada, né, Jéssica? Bom dia! Com certeza. Começou bem gelada a nossa manhã. Bem gelada, sai de casa com 7 graus, chorando. Bom, a nossa manchete hoje é sobre a arte que oportuniza a detenta nas perspectivas de vida, e são projetos que acontecem, né, aqui na região para as detentas mudarem um pouquinho o foco aí. A Jéssica está me mostrando no momento 14 graus, tá um vento gelado. A nossa máxima prevista aqui para Toledo hoje é de 22 a 24 graus, 14 graus a Jéssica atualizou. Aqui a gente tá falando 15 graus, mas hoje de manhã o CIMEPAR já atualizou e falou que a máxima prevista é 22, então, e amanhã a temperatura ainda continua nesse friozinho aí, né, que não ajuda muito a mãezinha quando tá no começo da amamentação, não né? Ajuda muito. Eu sei porque eu tive bebês em julho e tive em dezembro foi muito mais fácil. Com certeza. E esse período não é fácil, né, de inverno. Não, nem de inverno, nem do início da amamentação, né, Bruna? Uhum. Então, primeiro gostaria de dar bom dia a todo mundo que tá nos assistindo, né? Dizer que eu vim aqui pra gente poder promover o nosso evento que vai acontecer nesse domingo. Esse aqui que a gente vai colocar o folderzinho do evento depois nas nossas redes sociais também. Será dia 18, então, no domingo, aqui no Lago de Ivapaim, em Bart, a partir das 15 horas. Uhum. E toda mãe pode participar, é só procurar a turma, né? Exatamente, toda mãe pode e deve participar. E aqui também eu acho importante enfatizar que a gente espera toda a família, na verdade, tá? O nosso evento é um evento para a família, porque a temática da Semana Mundial de Amamentação esse ano, ela é relacionada ao empoderamento dos pais e dos demais membros da família para favorecer a amamentação, para ajudar essa mãe a amamentar. Fundamental, porque se o pai não estiver do lado apoiando, também não dá certo esse negócio, né? A gente pensa assim, chamar a família, tá a família presente, mas a mãezinha que tá grávida pode ir também? Ela pode, claro, com certeza, ela pode. O foco do evento é mais relacionado às mães que estão amamentando, por ser um evento do Agosto Dourado, que é o mês da amamentação. Mas aquelas mães que estiverem grávidas e quiserem ir para trocar ideias, para conversar sobre aleitamento materno, ver o quanto é legal o vínculo que é estabelecido, o quanto é gostoso amamentar, elas também estão convidadas. E é bom para tirar algumas dúvidas, porque a gente acha, inclusive a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, a gente vai falar mais daqui a pouco, a gente acha que a amamentação é aquele romance das fotos de propaganda. E quando começa a amamentação, o bicho pega e pega valendo. São raras as mães que eu conheço. Eu tenho 2 pessoas que eu conheço assim que falaram, não, botei no peito, estava tudo tranquilo, não senti dor nem nada. Das outras mulheres que eu convivo que tiveram algum problema. Uma delas é a Larissa, que mulher do Márcio, do nosso editor-chefe, que falou para mim que não teve problema nenhum para amamentar. E eu acho isso uma sorte muito grande. Mas sobre o mamaço, então, qual que é o objetivo principal de vocês, assim, que estão promovendo? Porque é bastante gente que está parceiro do evento, tá? É o Banco de Leite, a Secretaria de Esporte e Lazer, de Saúde, de Comunicação, de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, o Rotary Clube do Lago, Unipar, Sesc, a Fernanda Abreu Fotos de Amor, Girassol Estúdio de Dança, e é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo, tá? Exatamente. Qual que é o objetivo de vocês todos com esse mamaço? Então, esse evento ele faz parte de todas as programações que estão acontecendo do Agosto Dourado, tá? O Agosto Dourado é o mês onde a gente faz ações em prol da amamentação, para favorecer a amamentação. Esse evento vai ser o central do nosso Agosto Dourado, tá? Estão acontecendo outras capacitações dos profissionais da prefeitura, mas o evento para a sociedade será o Tô Amamentando, que é o nome do evento. Empoderar as famílias. Por isso não é um evento que eu estava te comentando, Bruna, não é um evento só para a mãe e o seu bebê, tá? É um evento onde a gente quer trazer o pai junto, então a gente vai ter algumas atividades para os pais também, uma roda de conversa de pais com pais, um homem falando para outros homens como é ser pai. A dança circular que a gente vai promover também quer integrar os pais na dança, tá? Então o objetivo desse evento é
estimular o aleitamento materno, mas também reforçar a importância da família e da presença do pai para auxiliar essa mãe a amamentar. Uhum. E ó, é fundamental, viu? Se o pai não estiver apoiando, eu penso por mim, assim, se eu não tivesse o Gustavo do meu lado, me dando apoio, dizendo, olha, era o que você queria, você vai conseguir, a gente desiste rapidinho. A gente tem uma máxima que a gente gostaria muito que todos os pais praticassem, que é aquela assim, o pai não dá leite, mas ele dá apoio. Ele dá apoio. Então, apesar dele É que nem no parto, né? O pai não pare, mas ele dá todo ele o apoio. pode não estar amamentando, mas o apoio dele, a presença dele junto com essa mãe vai favorecer demais a amamentação. Uhum. E aquela história, gente, terminou de amamentar, pega o neném pra mamãe poder ir lá, tomar uma água, descansar um pouquinho, ir no banheiro. Faz você arrotar, não faz a mãe. Exatamente. Esse apoio já ajuda um monte. O cansaço é intenso. O primeiro mês de vida de um bebê não é aquela coisa muito fácil, e ela vai explicar pra gente um pouco sobre isso, essa livre demanda, como é que funciona esses primeiros dias do bebê aqui, logo depois do nascimento, por que ele quer tanto ficar grudado no peito da mãe. Mas falando mais um pouquinho do Mamácio, é o primeiro evento promovido? É o primeiro evento, tá? É o primeiro evento. A lei federal que instituiu o Agosto Dourado é de 2017. E esse ano a Secretaria de Saúde de Toledo está aderindo a esta questão do Agosto Dourado, realizando o primeiro Mamácio. Olha só, lembrando sempre que o Ministério da Saúde, ele sempre fala que é bom que o aleitamento materno seja até os 6 meses, né? Só aleitamento materno. Exclusivamente até os 6 meses, então é o único alimento que o bebê precisa, não precisa de mais nada. E depois dos 6 meses, complementado com outros alimentos. Mas a mamãe que desejar, ela pode amamentar além dos 2 anos, inclusive. Uhum. O ideal, assim, é que eles falam dos 6 meses aos 2 anos, mas não tem essa... Não pode mais, né? Não. Até os 6 meses é único exclusivamente aleitamento materno, e depois disso, pelo período que a mãe e o bebê desejarem. Pois é, doutora, e acontece assim de, eventualmente, um exemplo, começa a alimentação, a amamentação materna diminui, né, naturalmente. E tem assim do fato de naturalmente o bebê já não ir querendo mais? O desmame, ele costuma acontecer de forma natural. Então, a gente gosta sempre de frisar que ele não deve ser nem uma pressão de uma terceira pessoa, ou influência cultural, ou alguém que está dizendo para essa mãe deixar de amamentar, tá? Ele deve ser natural tanto por parte do bebê quanto da mãe. O que acontece, Bruna, é que a partir dos 6 meses a gente inicia a introdução alimentar. Novos alimentos são adicionados àquela rotina do bebê. Mas até 1 ano de vida, a principal fonte nutricional dele continua sendo o aleitamento materno. Por isso a gente estimula para manter a livre demanda, mesmo depois dos 6 meses, tá? Essa questão de reduzir é porque ele acaba comendo outros alimentos, tá? Sim. Mas, no geral, a produção da mãe ela vai se adaptar sempre à necessidade do bebê. E às vezes acontece, né, que a gente está falando da livre demanda do bebê, só que dá aquela choramingadinha, não sei o que, pega, põe no peito, mama um pouquinho e deu para ele, né? É isso que se refere aí depois dos 6 meses a livre demanda? A gente pode continuar amamentando em livre demanda depois dos 6 meses, tá? Existe uma ideia de que com 6 meses a gente precisa iniciar a introdução alimentar e que isso tem que, assim, a criança tem que estar comendo. E, na verdade, por isso chama introdução alimentar. Porque aos pouquinhos. Porque aos poucos, o neném não precisa sair almoçando, jantando, fazendo 2 refeições de lanches com 6 meses. Isso é aos poucos. O leite materno continua sendo o mais importante. Então, naquele momento que o bebê quiser mamar, essa mamãe ela pode botar ele para mamar. Não tem problema. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os benefícios da amamentação e, em primeiro lugar, eu quero que tu comentes aquilo que você estava falando antes, que é sobre o pós-parto. Quando o bebê nasce, é importantíssimo vocês saberem disso, porque eu estava comentando enquanto a Jéssica arrumava os telefones e tal, para a gente entrar no ar, eu estava comentando com ela que a segunda noite do meu bebê na maternidade foi de amamentação intensa. Ele mamava e 20 minutos depois ele chorava e mamava e 20 minutos depois ele chorava. Aí ela estava me explicando, eu falei, isso a gente vai falar no ar porque as mamães têm que saber. Como é que funciona isso, né? Assim, poucas pessoas sabem, mas deveria ser uma informação muito difundida, que o estômago do bebê, quando ele nasce, do 1º, 3º, 4º, 5º dia de vida, ele é muito pequenininho, como se fosse uma noz, assim, bem pequenininho mesmo. Um negocinho assim, ó, não tem nem 5 dias de diâmetro, né? Exatamente, bem pequenininho. E o leite materno, ele é digerido rapidamente pelo sistema digestivo do bebê. Então, conforme ele mama, esse leite já é digerido, já foi absorvido, acabou. Por isso, ele vai mamar mesmo a todo momento. Ele vai ter fome, digamos assim, a todo momento. E além disso, Bruno, o que acontece
é que os nenês choram bastante, os recém-nascidos, né? Mas eles não choram só única e exclusivamente por fome. Eles choram por qualquer motivo. Sono, fralda suja, frio, calor, porque é a única maneira que eles têm de se comunicar com a família, é chorando. Então, o que acontece? Aquela mãe, recém-mãe, digamos assim, ela tá lá com o seu bebê, ele chora bastante, ele quer mamar a toda hora e ela tá produzindo colostro, que é um leite de aspecto um pouco mais fino que o leite definitivo, que a gente conhece culturalmente. Super importância também. Primordial o colostro, mas muitas vezes, por falta de informação, essa mãe pensa que o leite dela tá ralo, que não tá amamentando o suficiente esse bebê, que ele tá chorando a todo momento porque todo momento ele tem fome, e ele realmente mama toda hora porque o estômago é muito pequenininho. Então, muitas vezes, nesse momento, acontece a introdução de um outro leite, de uma fórmula que é desnecessária. Porque esse é o comportamento habitual e, na verdade, esperado de um recém-nascido. Ao contrário, se eu tiver um recém-nascido que está dormindo 6 horas seguidas, eu preciso acordar esse nenê para mamar, porque ele não está acordando para se alimentar. Isso é um risco, na verdade. Porque daí desidrata, né? Desidrata, faz hipoglicemia, tá? Que é uma situação grave para um bebê recém-nascido. Então, se esse nenê está dormindo 6 horas, tá errado. O certo é realmente ele mamar de hora em hora. Então, esse cansaço do início, tudo isso que exige da mãe, é o que a gente espera, na verdade. E é só um primeiro mês também, né? Assim, é o primeiro mês da adaptação. Depois eles já começam a espaçar um pouco. Geralmente, no final do primeiro mês, a capacidade do estômago do bebê já é em torno de 100 até 120, dependendo do nenê, 150 ml. Então, ele vai começar a mamar o leite, o anterior e o posterior. O posterior é o leite rico em gordura, que a gente chama de feijoada, né? Porque quando a gente mama o leite posterior, que é rico em gordura, é como se a gente comesse uma feijoada. Nós ficamos satisfeitos por um período e dá um soninho, né? Então, no final do primeiro mês, a mãe já vai estar produzindo esse leite maduro, ele já vai estar chegando no leite posterior e vai fazer um intervalo maior entre as mamadas, geralmente a cada 2, 3 horas, mais ou menos. Quando você fala do leite posterior, é porque como eu tenho bebê de 7 meses, todo mundo sabe, pra mim tá meio fresco isso na cabeça. Mas a criança mama no começo, o primeiro leite é uma coisa mais ele é um leite fino, adocicado para ser palatável e é um leite rico em água para matar a sede do bebê. Mas o leite que vai fazer ele ganhar peso é o posterior. Por isso, quando a gente orienta a amamentação, a gente fala, olha, o teu nenê tem que esvaziar toda a tua mama. Se não está esvaziando toda a mama, precisa ordenhar um pouquinho o leite. Por isso, tem que voltar na mesma mama, não pode ficar intercalando as mamas nas mamadas. É por esse motivo, porque o nenê precisa necessariamente chegar no leite posterior para ganhar peso. E não tem regra, tá, gente? Cada mãe descobre o que é o seu filho, não é assim? Cada mãe sabe o que faz, o que é, o que não é, e não se preocupem você que é de primeira viagem, tá para ganhar neném ou tá aí nesse processo de primeiros dias da amamentação, você vai saber e vai entender o teu filho. Com né? certeza, com certeza. Aqui a gente vê essas dúvidas, né? E às vezes dá até um medo, uma vontade de parar, meu Deus, não tô fazendo certo, meu filho tá passando fome. Comum isso, né? Acho importante, assim, a amamentação, ela é desafiadora para a mulher, por vários fatores, né? Pelos fatores culturais, pelos fatores da dificuldade do início, do cansaço, a dificuldade técnica, mas ela é extremamente recompensadora em todos os aspectos. E é normal sentir dor no começo? Ter algumas dores? Sim, no começo sim, tá? Mas essa dor persistente precisa ser avaliada. Então, na primeira, segunda semana dói um pouco, tá? Mas depois, se essa dor estiver continuando, pode ser algum problema, tanto na pega do bebê, quanto alguma outra doença que esteja interferindo naquela amamentação. A gente teve aqui conosco as enfermeiras lá do banco de leite e elas estão à disposição para te ajudar, para te ensinar, para dizer como é que é a pega direita, né? Você pode ir lá da 1 da tarde às 19 horas, elas fazem atendimento ao público. Eu vou reforçando isso aqui para vocês, porque elas estão à disposição e a gente está sempre em contato com elas lá também, né? Só gostaria de corrigir. As meninas, o banco de leite tinha reduzido o horário de funcionamento e elas estavam atendendo de manhã, das 8 à 1. E agora voltou a funcionar à tarde. Como elas estão com o quadro um pouquinho reduzido, elas pedem que dê uma ligadinha antes. Isso mesmo, elas pedem para dar uma ligada, que se tiver muita mãezinha lá, elas falam, ó, tenta vir daqui a pouco, liga de novo daqui uma meia hora para ver como é que tá. Elas são super disponíveis. São mesmo. Sabem muito de aleitamento materno e elas não desistem. Então, se tu tá com dificuldade de amamentar e tu precisa de apoio, com certeza é o melhor lugar para ir. É o melhor lugar para vocês procurarem ajuda, tá? Liga lá no Bom Jesus que eles transferem vocês
para a sala das meninas, vocês podem saber se pode ir ou não pode ir, porque é bom mesmo dar uma ligadinha. Isso. Agora, diante de tantos benefícios que a gente sabe que o aleitamento materno traz para o bebê e para a mãe, ainda existe aí uma resistência grande da mãe? Existe, porém, a gente verifica que tem um fator cultural presente bem forte nisso, né? Aqui eu até queria destacar os benefícios antes de entrar nesse mérito, Bruna. Pode falar, porque a gente tem um artigo que saiu em 2016 no Lancet, um artigo científico, né? Nós fazemos artigos científicos para estudar e verificar as coisas da medicina. Esse artigo, ele foi um divisor de águas em aleitamento materno, tá? Porque foram estudados vários países do mundo, então não foi um país único, por isso ele é tão importante. E nesse artigo se descobriu outros benefícios além dos que a gente já conhecia. Tá? Então a gente já sabia que aleitamento materno diminui mortalidade infantil, que diminui morbidade no sentido que reduz infecções de viários superiores, então a gripinha, o resfriado, a infecção de ouvido, a infecção de garganta reduz diarreia, a gente sabia de tudo isso. Mas ficou comprovado que ele diminui também doenças na vida adulta, então diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, reduz leucemia, que foi uma novidade para nós também, tá? E principalmente melhora os índices relacionados à saúde mental, tá? Então as crianças que são amamentadas, elas têm melhor cognição no futuro e elas têm menor chance de terem problemas de saúde mental no futuro, desculpa. E também tem um estudo investigando sobre redução de autismo nas crianças que são amamentadas, tá? Para mim, o mais peculiar de todos, que foi relacionado a esse estudo, foi a questão da renda no futuro. Então, se descobriu que crianças amamentadas, num estudo que foi feito aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, 30 anos de segmento dessas crianças, se descobriu que as pessoas têm melhor renda no futuro, porque se saem melhor nos seus respectivos trabalhos e empregos. Olha só. Por terem sido amamentadas. Elas têm um QI um pouco superior às crianças que não são amamentadas. Olha só. Então vale a pena a dorzinha que a gente sente vale no muito a começo. pena. Essa diferença é de praticamente 70%. Nossa, Tá? É bastante, é muito importante. Isso chamou bastante a atenção da gente porque é um reflexo muito claro na sociedade do aleitamento materno, né? E os benefícios maternos, redução de câncer de mama, tá? Principalmente. A involução uterina depois do parto é muito mais rápida, essa mãe sangra muito menos, ela vai ter menos anemia. Se ela amamentar em livre demanda, exclusivamente no peito, ela vai conseguir recuperar o peso dela. Ah, isso é bom, isso é verdade. Diante da gestação. Isso mas é verdade. aqui é importante a gente salientar que é amamentação exclusiva, tá? Porque muitas vezes eu escuto, mas eu amamentei e não recuperei. Mas vamos ver, tem a questão da chupeta, tem a questão da mamadeira. Então, aquela mãe que amamenta em livre demanda e única exclusivamente no peito, ela com certeza recupera o seu peso. Porque lá em casa eu ouvi muito assim, meu Deus, segurei uma terneira, não sai do peito, você tem que colocar hora. Não tem que pôr hora em neném, não tem que pôr hora. Como é que você vai dizer pro neném, não, você só pode mamar agora você mama. Exatamente. E nós adultos, quando estamos com fome, a gente faz o quê? Abre a geladeira, bota alguma coisa pra dentro e fecha. A mesma coisa, as mães costumam perguntar muito, quanto tempo meu neném tem que ficar no peito? O tempo que for necessário, porque a gente come igual em todas as refeições? A gente tem a mesma fome em todas as refeições? Não, né? Não, o bebê também não. A diferença é que o bebê, ele não consegue verbalizar isso. Mãe, agora eu estou com mais fome. Mãe, agora eu estou satisfeito com 5 minutos de mamada. Isso depende, varia de horário, de bebê para bebê, de mãe para mãe. E tem a questão de depois, porque eu acho que tô dando de mamar e tal, mas parece que ele não tá engordando, parece que ele não tá pegando peso. Porque assim, eu tive 2 experiências. Uma que minha filha mamou 15 dias só e daí foi pra amamentação por complementos, por total falta de orientação, mas pra época era o que eu tinha e vamos lá. E ela era realmente um bebê bem gordinho, sabe aquelas coisas redondas assim. E o meu agora ganha 600, 700 gramas por mês. Não chegou até hoje a ganhar 1 quilo inteiro num mês. Isso é normal? Para as mães que estão aí ouvindo. Nossa, mas por isso não parece que não engorda, parece que não pega peso. Por isso é tão importante o acompanhamento de puericultura desse bebê. A puericultura são aquelas consultas que são feitas com o pediatra ou com o médico de família, tá? Mês a mês, tá? Nessas consultas a gente avalia várias coisas, entre elas o ganho ponderal do bebê. Hoje, mais do que fazer a conta matematicamente,
do ganho de peso do bebê, a gente analisa as curvas de crescimento da carteirinha da criança. Então, desde que essa curva esteja adequada para esse bebê e ascendente, eu não preciso necessariamente ter um X de gramas. Esse nenê, ele tem um bom desenvolvimento, ele está crescendo, ele está ganhando peso bem, curva ascendente, tá tudo certo, a gente vai manter aleitamento materno. Olha só, e tem aquela questão de, agora que nós estamos num período meio friozinho, o nariz trancado do bebê, a respiração para amamentação, porque isso pode prejudicar a pega? Se esse neném ele tá resfriadinho, pode, tá? Mas aí a gente costuma orientar a lavagem com soro nasal. Tá. Nesse caso. Mas não há necessidade de sempre lavar o nariz antes de amamentar. Não, só conforme a obstrução nasal. Se ele não estiver conseguindo respirar, a gente lava antes. Tá. A Fran, a nossa jornalista aqui, ela me mandou uma pergunta. No Brasil não há lei federal que proíba as mulheres de amamentar em público. Mesmo assim, algumas mães sofrem repressão por estarem amamentando em locais públicos. Como quebrar esse preconceito e estimular as mães a amamentarem? Isso você escuta bastante? Tem alguma... Escutamos, com certeza, né? Eu penso, como pediatra, que isso com o tempo vem evoluindo muito. Antigamente, os nossos índices de aleitamento materno eram mais baixos e as mães tinham mais vergonha. Hoje, o que a gente vê é cada vez mais as mães literalmente amamentando em todos os lugares e colocando o peito para fora, que nem a gente fala, e sem vergonha realmente. E eu penso que, como esse evento que a gente está fazendo, de englobar a família na amamentação, favorece muito a gente quebrar esse tipo de preconceito. Porque uma vez que a gente empodera outras pessoas da sociedade para entenderem a importância da amamentação e o quanto isso é lindo, esse preconceito com o tempo a gente vai conseguir desfazer. Essa resistência da mãe tem que diminuir, né? Tem que reduzir, porque ela ciente de que isso é importante e com o apoio de outras pessoas, ela vai conseguir. Nós tivemos uma colega, porque foi um mutirão de mulher grávida aqui no jornal, assim, né? Quando uma engravida, a gente fala, meu Deus do céu, o que tem nessa água? Isso é comum. Uma atrás da outra. A Anaí estava grávida, daí eu engravidei, daí a Bruna engravidou. E uma delas comentou comigo uma vez, porque eu tive vergonha de amamentar. Eu tinha muito leite, mas eu tinha vergonha de amamentar. Imagina. E daí, como você disse, é cultural, né? Totalmente. Essa questão de não querer. É totalmente cultural. Né? Essa vergonha. Ela é cultural e ela é também pelos olhares que muitas vezes algumas pessoas fazem quando vem uma mãe amamentando. Mas informação é o segredo pra gente quebrar esse tipo de preconceito. E somos nós mesmas, mulheres, que vamos fazer com que isso mude. Tem que lembrar disso? Exatamente. Não é... Aqui a Fran ainda comentou o que fazer para estimular, para diminuir o preconceito e tudo mais. Somos nós mesmos que somos capazes de mudar isso. Se a gente começar a se restringir, a não fazer... Porque a amamentação é a coisa mais natural do mundo. Exato. Somos animais mamíferos. Mamíferos. Como que é algo que não pode fazer, né? Se você me encontrar na rua e eu tiver de peito de fora, não diga, nossa, ela tá... porque não vai ouvir coisa boa, porque eu dou mamar no mercado, eu dou mamar no meio da praça, eu tô caminhando, eu dou mamar. Esses dias eu fui levar minha filha 3 quadras, que ela faz a atividade física dela, 3 quadras da nossa casa. E eu tava com meu bebê no colo. E ele começou a choramingar, não sei o que. E eu sabia que já era momentinho de fome, tirei pra fora, botei mamar e continuei andando e levando. Quando eu voltei, meu filho falou, mamãe, o menor, teve um montão de carro que andava devagar e ficava olhando assim. Aí eu falei pra ele, o problema é deles, filho. Exato. Não é nem meu, nem seu, nem da tua irmã, nem do teu irmão. Quanto mais mulheres nós estivermos pensando dessa maneira, que é natural, que é importante, que eu preciso fazer isso, mais rápido esse preconceito acaba. E os vai pais... se tornar uma coisa normal. E os pais também têm que entender que não é a mulher que está de peito de fora, né? Porque minha esposa está com o peito de fora, está todo mundo vendo. Se alguém tiver com esse olhar, tem que se preocupar. Não é? É um problema relacionado a uma outra situação, eu acho, mais grave. Ver malícia no aleitamento materno não se justifica, né? Pois é. Bom, reforçando então que eu tô amamentando, tô de Toledo, mas eu achei muito legal essa pegada da campanha. Vai acontecer no dia 18 de agosto, no domingo, às 3 horas da tarde, aqui no Lago Municipal. Tem a realização da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo, tá? E vocês, todas as mamães aí que estão amamentando, as que tiverem dúvidas também para amamentação, podem estar lá presentes para conversar, para conhecer, para saber. E assim, não é fácil, mas você consegue, é capaz. Hoje em dia, vocês têm algum índice de quantas mulheres
estão amamentando, assim? A gente tem um índice brasileiro, tá? O índice brasileiro é em torno de 40%, mas ainda é muito, muito inferior ao que nós gostaríamos. E a maioria dos bebês acaba desmamando nos primeiros meses de vida, ocorre o desmame, principalmente pela questão da mulher ter que voltar ao trabalho. Então isso vai ser uma outra briga, né? Porque eu penso que com 4 meses, realmente a licença maternidade é muito pouco. Porque se o próprio Ministério da Saúde, ele recomenda que o bebê mame até os 6 meses exclusivamente, por que é que a mãe volta a trabalhar aos 4 meses? O leite materno está só na mãe, não está em outras, né? Ah, mas daí tem mãe que está dando mamar por fórmula e tal, como é que a gente vai separar isso? Uma das coisas que talvez não seja um apoio para a mãe também se apegar tanto no neném, sofrer tudo que sofre para dar de mamar, e daí com 4 meses tem que voltar. E assim, Bruna, mesmo a mãe que alimenta o seu filho com fórmula, muitas vezes por necessidade, ela precisa ter direito de estabelecer esse vínculo, né? Porque sim, é muito pequenininho. A gente ainda reforça que mesmo usando a fórmula, a mãe deve amamentar o seu nenê, né? Deve pegar no colo, não deixar esse nenê mamar sozinho, né? Ela deve pegar ele no colo, olhar no olhinho dele. Porque isso com 4 meses também. O nenê não tem pega ainda adequada também, né? Eles ainda estão desenvolvendo essas questões cognitivas. Eles estão aprendendo a pegar objetos com a mão e levar até a boca. A maioria não, né? Mas alguns mais pertinhos, perto dos 6, já querem apoiar a mamadeira na mãozinha. Já. E aí, o meu lá, quando a gente coloca o leite na mamadeira e entrega para ele anda ficando bem sem vergonha, sabe? Porque no começo ele queria mamar sozinho, me deixa aqui, quando dava comida ele queria a colher sozinho, agora não. Agora ele quer que alguém segure para ter alguém perto, porque tá tão acostumado com o aleitamento materno que ele tá acostumado com alguém junto com ele mamando. Claro. Aí ele faz assim com as mãozinhas, ó, nem quer pegar a mamadeira. Dá pra mim. Não, e daí eu falei pra ele, agora não, agora tu já tá na hora de aprender a segurar esse negócio aí. E aí agora ele tá aprendendo, mas são coisas que cada bebê faz de um jeito e a mãe não precisa ter medo, nem vergonha de perguntar, porque a pediatra, o pediatra estão ali à disposição para responder todas as tuas dúvidas, né? A puericultura, as consultas de puericultura, elas são para isso. O objetivo dela não é simplesmente ver ganho de peso, crescimento. É uma consulta onde a mãe tem que... Eu ainda brincava às vezes com os meus pacientes, traz uma listinha. Porque às vezes no dia a dia vão surgindo dúvidas, mas isso pode? Mas será que está normal? Anota, porque essas dúvidas muitas vezes nos causam um problema grande, minam determinadas coisas que seriam muito importantes para a saúde desse bebê e que às vezes a mãe faz ou deixa de fazer uma coisa importante por uma dúvida que podia ter sido esclarecida na consulta de puericultura. Então a consulta de puericultura também serve para isso. Orientações sobre N situações comuns do bebê, cólica, refluxo, enfim, o que quiser conversar, quantidade de roupa, berço seguro, não só para ver, olha, ganhou peso, cresceu, tá aqui na curva, deu, acabou. Né? Claro que não. A consulta de puericultura serve para isso. E o pediatra que se incomodar em ficar respondendo suas perguntas, você muda de pediatra, tá? Porque eu não conheço pediatra que ache ruim ou errado questionar, perguntar e tirar dúvida, né? De maneira porque assim, ele é um profissional que estudou para isso, ele vai ouvir talvez tranquilamente umas 5, 6 vezes a mesma pergunta naquele dia. Mas você é mãe de primeira, segunda, terceira viagem, vai ter aquela dúvida, é só aquele momento para você e depois vai passar. E ele não, ele vai estar ali todo dia, ele não se isso de responder, né? Cada bebê é um bebê. Mesmo a mãe de terceira, de quarta viagem, ela pode ter dúvidas. Imensas. Isso é normal. Muitas. Imensas. Inclusive, quando você dá um espaçamento aí de 10 anos, que nem eu dei, e de repente você tem um bebezinho em casa e outra coisa, muda muita coisa. Muda muito, né? Eu fiz a minha residência há 10 anos. De 10 anos pra cá, eu sempre brinco quando eu vou dar alguma aula sobre isso, que a minha folhinha de introdução alimentar, eu já mudei ela pelo menos umas 3 ou 4 vezes, porque as orientações mudam. As pessoas estudam, saem novos artigos, a medicina se atualiza, e a gente também precisa se atualizar e dar orientações atualizadas. Então, a dúvida vai ser normal, porque daqui a pouco a informação que tu tinha há 10 anos, hoje é uma coisa totalmente diferente. De repente, a gente traz a doutora Gabriela aqui num outro momento para falar um pouco sobre essa introdução alimentar também. Esse período deu 6 meses, né? O bebê tem que começar a ter um gostinho de algo diferente.
Para alguns é muito fácil, para alguns não é nada fácil. Então, eu vou conversar aqui com ela depois, a gente deixa uma agenda e ela vem falar sobre essa introdução alimentar dos 6 meses. Bom, a gente vai deixar o folderzinho nas redes sociais do Jornal do Oeste, eu já vou publicar, tá? Sobre esse evento que vai acontecer no domingo, muito legal, tem algumas coisas que esclarecem demais. O fato de você estar convivendo com outras mães vai te ajudar bastante a ter mais força e saber que você é capaz, porque eu sempre falo, a gente só sabe que é capaz depois que a gente cumpriu a missão, né? Nossa, eu consegui, e não é fácil, mulherada. Não sei se você teve problema de amamentação, assim, doeu, incomodou? Um pouco. Meu nenê, ele veio um pouco antes do tempo, então ele era muito preguiçoso. Ele queria dormir, ele não queria mamar. Ah, entendi. Já é diferente desse meu agora. Foi um pouquinho diferente. Mas você sabe que você falou sobre a hidratação? A minha primeira filha, ela não acordava para mamar. E você colocava o peito na boca, não queria nem saber. Daí o médico falou, você tem que dar. Tem que acordar. Você tem que acordar. A gente usa de vários artifícios. E o engraçado é que como você disse, cada um é um. Esse outro agora já não quer largar, né? Bem, imagina. Isso é a prova de que a gente não pode comparar não bebês. Pode comparar. Cada neném é um neném. Não pode reparar. Hoje eu recebi um post a respeito de amamentação que vale até a pena comentar aqui do post. Que fala a uma mulher fazendo uma entrevista com um bebezinho. Comida favorita, o seio da mamãe. Um hobby, mamar o seio da mamãe. Um sonho, mamar o seio da mamãe para sempre. Ou seja, é isso que o bebê quer, né? E é o vínculo que eles têm, tadinhos, né? Exatamente. Dá um negocinho. Bom, gente, primeiro quero te agradecer por estar aqui. Espero que a gente possa mesmo marcar outras conversas, porque a gente sabe que dúvidas surgem, as mamães ficam bem desesperadas e precisam ver que é normal, né? Eu queria destacar aqui, Bruna, que nós vamos estar disponibilizando alguns ônibus, tá, da Secretaria de Saúde para trazer as mães dos bairros mais afastados, tá? Então, esses ônibus eles vão sair da frente das unidades de saúde a partir das 14h30 no domingo, tá? Todas as unidades? Todas as unidades. Nós vamos ter 2 ônibus que vão fazer as rotas pelos 2 lados da cidade, tá? Então, se eventualmente o ônibus não estiver lá às 14h30, espera um pouquinho, daqui a pouco ele tá chegando. Se lotar, ele vai trazer até o lago e retornar para buscar, tá? Exclusivamente para o evento. E vocês vão ter palestras, falar, ou vão estar rodando ali nas Nós conversas? vamos estar rodando. A palestra que a gente vai ter é essa dos pais, que eu estava te falando. Nós vamos ter a dança, vamos ter uma oficina de sling, vai estar muito gostoso. Brinquedos para as crianças, para os irmãozinhos maiores, os infláveis, tá? Vai estar muito gostoso. As meninas do Banco de Leite também vão estar lá nos ajudando, orientando as mães na amamentação. Olha só, não dá para dizer que não tem a informação adequada daí, né? Vai lá, prestigia o evento, não tem problema porque é um ambiente aberto, muito que a gente escuta também, que porque não pode levar a criança em mercado, em shopping, não pode, mesmo tomando mamar, né, no peito, porque está protegido pela imunidade da mãe, mas evite determinadas situações. Quando né? nós fomos organizar o evento, foi a primeira coisa que nós pensamos, né? Eu, como pediatra, já falei, vamos marcar num lugar aberto, né? Porque daí não está condicionado Porque daí ao ar. não exato, não é um aglomerado de pessoas, porém em local aberto, então a chance de se transmitir infecções é bem pequenininha, né? Muito pequena. Porque o leite materno ele protege muito, evita um monte de problema, só que tem mãe e pai que também tem que lembrar que tem que cuidar, né? Exato. Tem umas coisas que não dá pra vacilar. Sempre. Daí falar, porque eu tô dando leite materno, mas meu bebê pegou gripe, onde é que você tava com essa criança, né? Com recém-nascido, sempre evitar aglomerado de pessoas, locais fechados, shopping, restaurante, isso é básico. Mercado também. Né? Porque festa infantil de criança também. O que eu me preocupo sempre, que eu sempre penso nisso, é o ar-condicionado. A gente sabe que na nossa casa a gente faz limpeza, isso e aquilo, mas nos lugares maiores a gente não sabe há quanto tempo aquele ar-condicionado foi feito limpeza, né? E o aglomerado de pessoas também, se tem uma criança doente, como os vírus eles se transmitem pelo ar, né? A chance de espalhar para todas as outras é mais rápido. É bem grande. Então, espaço aberto, espaço gostoso, a temperatura vai estar bem agradável no São Pedro vai nos abençoar. Eu dei até uma olhada hoje de manhã, enquanto eu estava fazendo o clima-tempo aqui do jornal, eu olhei como é que vai estar no domingo. Domingo tem sol. A mínima no domingo está prevista para 15 graus, então essa mínima é de manhã, de tarde já está com uma previsão de 27, 28 graus, vai
estar bem Vai estar agradável bem o tempo no gostoso. domingo mesmo. E as mamães vão poder trocar essas experiências. Já tem mãe, inclusive, marcando piquenique, né, dona Nicole? Eu coloquei a foto da Nicole Panceira aqui no nosso jornal hoje para falar sobre o evento, a entrevista da doutora Gabriela aqui. E eu já estou sabendo que tem piqueniques sendo organizados pelas mamães aí para poder estar presente no dia. Nossa, do fico muito Mamás. feliz. A gente até comenta, né? Traz a cadeirinha, o chimarrão, o tererê. A pipoca. É pra ser uma tarde gostosa mesmo. Claro, com a claro. família. E mãe pode comer pipoca também, tá? Porque Pode. essa é uma outra dúvida. O que eu como vai pro meu bebê? Vai indiretamente, mas não existe uma orientação de coisas que a mãe não possa comer, tá? O que a gente sabe hoje é assim, se tu, Bruna, tem um alimento que tu come e o teu nenê apresenta um desconforto, chora, fica mais enjoadinho e tu faz um período de exclusão desse alimento, ele melhora, tu volta a ingerir esse alimento, ele volta a ter sintoma, a gente sabe que esse alimento não tá caindo bem, tá? Então a gente orienta a tirar esse alimento da tua dieta. Mas não existe assim como antigamente existia. Vai amamentar, a gente dá uma lista de alimentos que não podem ser ingeridos. Isso não existe mais, tá? A única coisa que a gente sabe cientificamente é que o chocolate numa quantidade bem grande, assim, 400 gramas, que dá acima de 2 barras, tá, de chocolate por dia, tá, ele pode causar desconforto no neném. O único alimento, tá? Os demais a mãe pode consumir livremente, porém com essa restrição, somente se ela perceber. Tem uma onda aí da lactose, né? Que a mãe que toma leite pode prejudicar o bebê. Não, absolutamente. E acho importante aqui até destacar a importância dessa mãe se alimentar bem no pós-parto. Ela Esse negócio de canjinha, gente, só se você tiver vontade de tomar canja. Dieta líquida, dieta líquida nunca, precisa se alimentar bem e eu ainda brinco com as mães, que é o único momento que a mulher não pode fazer regime, é no pós-parto, ela precisa estar bem alimentada, tá? Para poder produzir um leite de qualidade e não ficar doente. E tá? dá muita fome a amamentação. Dá muita fome, dá muita sede, não façam dieta, comam adequadamente. Eu não vou comer agora porque acabei de comer. Não, comam adequadamente, não demais também, né? Não por 2, se a gente brinca. Sim. Comer para saciar a sua fome, beber líquido para saciar a sua sede, esse é o adequado. E tomar de boa água, qualidade, né, Bruna? Boa qualidade. Isso, tomar água durante todas as amamentações também, Isso. Essa boa qualidade a gente fala porque às vezes a mãe tem nenê e pensa assim, agora posso relaxar porque o nenê já nasceu. Pelo contrário, agora é a hora de comer legume, comer carne, ter uma alimentação saudável no sentido da palavra. Não preciso ficar cortando alimentos, eu preciso comer saudável, literalmente. Então, olha só, eu li um post esses tempos atrás que o leite materno ele é produzido baseado no sangue da mãe. É isso mesmo? A gente até brinca que o leite ele é um sangue não vermelho. É o líquido branco, sangue branco. Mas assim, o leite materno ele sempre é adequado. Não existe leite fraco. Tá? Eu só falando que ele é baseado no sangue, né? Porque como que ele é produzido? Ele tira os nutrientes da alimentação da mãe e do corpo da mãe, por isso baseado no sangue, para produzir o leite materno. Mas a mãe, se ela não se alimentar bem, ela pode ficar doente, ela pode ter anemia por estar amamentando, mas o leite que é dado para o nenê é sempre de boa qualidade. Não existe leite fraco. É que nem na gestação, leite que não vai amamentar. Na gestação a mãe pode ter anemia, mas o bebê tá bem. O bebê tá bem. A mãe tá com anemia, mas o bebê tá ótimo. Por isso a mãe tem que tomar o suplemento, a mãe tem que se alimentar bem, mas o bebê sempre vai estar protegido. Isso é inteligência do corpo da mulher, né? Por isso a gente brinca, a gente fala, é muito perfeita a amamentação, né? Só para tu ter uma ideia, acho que a gente ainda pode falar, para comentar isso. Quando o nenê ele tá doente, a mãe produz os anticorpos para aquela infecção do bebê e passa para ele pelo leite materno. Porque a gente sabe que o sistema imunológico do bebê ele é mais lentinho, né? Ele não está totalmente maduro, então para ele se defender de determinadas infecções vai ser um pouquinho mais complicado. Mas a mãe, tendo contato com aquele micro-organismo que está causando doença no nenê, ela produz os anticorpos. E ela passa pelo leite materno. Por isso, o leite materno ele não é só perfeito nutricionalmente, mas ele também é um antibiótico natural, uma vacina natural, como quiserem chamar. Ele também vai ajudar o bebê em outras situações, como por exemplo quando estiver doentinho. Né? Eu acho que é a proximidade também, né? Deixar o neném pertinho, acomodar. Claro, com certeza. E assim, o aleitamento materno cansa, né? Cansa a mãe, no caso, porque é só a mãe. Então,
a mãe não pode desistir, porque uma hora passa, certo? Passa, e quando passar a gente vai ter saudade. Ah, é verdade. Eu acho que vai. Eu acho que eu vou morrer de saudade É do meu. muito gostoso, Aham. muito gostoso. Quem já amamentou, quem amamenta, É. sabe o quanto depois que passa aquele momento inicial de dificuldade, passa a ser muito prazeroso para a mãe. É um relato que a gente mais escuta, assim, depois de superada a dificuldade, né? É. Claro, como tu comentou, tem mulheres que amamentam com muita naturalidade, não tem dificuldade nenhuma. Mas a romantização é uma coisa que nos preocupa, né? Porque os cartazes de publicidade são muito bonitas, mas no início não é fácil. Mas a gente precisa persistir, a gente precisa dar apoio, a gente precisa fazer uma rede que ajude essa mulher, então, a assistência médica, o enfermeiro, o nutricionista, o físio, o fono, o pai, a mãe, a avó, a vizinha, todo mundo fazer uma rede de apoio para essa mulher conseguir amamentar. E quando tem alguma doença mamária, tipo, deu mastite, não pode desistir também, né? Não, pelo que é o bebê contrário. que trata a mastite. Exato, pelo contrário, existe um aspecto cultural de que tem que se cessar a amamentação nesses casos, exatamente pelo contrário, esse leite ele precisa sair de dentro da mama para a mulher poder melhorar da mastite, né? Então a amamentação ela pode e ela deve ser mantida nesses casos. Aí tem uma outra coisa também que eu recordei agora, a mama ela produz muito leite porque ela não sabe quando que vai precisar e tem um ritmo, né? Tem um ritmo, uma hora ela sabe o que tem que fazer. Cada um é um, hein? Lembrando disso. No início, a mulher geralmente ela vai produzir... O leite no início ele é produzido não pela boca do nenê sugando, ele é produzido por aspecto hormonal, a primeira vez que o leite é produzido. Depois a continuidade dele depende da boca do nenê no peito, amamentando, do estímulo da amamentação. Mas essa produção no início geralmente ela é maior do que o nenê precisa e depois ela se adequa. Tanto que a gente vê, por exemplo, que mãe de gemelar consegue amamentar os dois em livre demanda porque o corpo se acostuma. Tá? Então, o corpo da mulher ela vai produzir a quantidade exata de leite para o seu bebê. Não para cada bebê. Eu vou parar de dar de mamar porque eu vivo suja, vivo, né, com leite vazando e tal, uma hora isso passa. E a maior parte do leite, ela não é produzida antes, ela é produzida durante a mamada. Então, às vezes, outra coisa que as mães se preocupam é que depois que a amamentação ela tá bem estabelecida, parece que o peito não fica tão cheio. Né? Aí as mães falam, eu acho que eu tô produzindo menos leite porque o meu peito não tá mais ficando cheio como ficava no início. Não, é porque o leite materno, na sua maior parte da mamada, ele é produzido durante a própria mamada. Então é só colocar o nenê pra mamar ali, que muitas vezes tu vai perceber até na outra mama, que né? já tá vazando. Que tá vazando. Isso é bem comum, você dá mamar aqui, o outro tá ali, ó. Exatamente. E tem uma outra questão também que, para finalizar, a proteção do bico, que algumas mães usam a concha, algumas mães colocam um absorvente, né? Eu aprendi agora que o certo é fazer o Dunnett, né? Isso, mas fala um pouquinho sobre essa proteção na mama. Acho que aqui a gente podia até entrar na questão da preparação do seio da mama antes de começar a amamentar, tá? Não se orienta mais esfregar a buchinha, esponjinha, nada disso antes. A própria gravidez, ela se encarrega de preparar a mama da mãe para amamentação. Depois disso, depois que a mãe já está amamentando, a gente não orienta o uso de nenhum tipo de intermediário. Concha, ou bico de silicone, ou outras coisas, tá? O absorvente, ele pode ser usado, mas precisa ter cuidado para ele não ficar úmido, né? Porque um absorvente úmido muito tempo vai predispor a alguns problemas, inclusive, por exemplo, candidíase, né? Que a gente estava comentando antes. Mas a conchinha é o mais legal porque ela faz um apoio para o seio, sem necessariamente pressionar a área do bico, então ela não vai machucar, tá? É um donut que se faz, as meninas do banco de leite fazem muito bonitinho, com uma fraldinha e apoia entre o sutiã e a mama você enrola a fralda, uma fraldinha do tamanho de uma babita, faz um nozinho, põe aqui e põe o sutiã por cima. Se fica horrorosa, mas fica feio, mas protege bem, né? E o uso do sutiã adequado também. Pra mãe que tá amamentando, a gente não orienta usar bojo, nem o arame ali, o sustentador. O melhor é um sutiã que deixa a mama bem confortável, pra não pressionar justamente os E já existe no mercado
sutiãs de amamentação, próprios para amamentação, que não são são uma caros, benção. né? Não são caros, porque antigamente era um produto caro. Custava aí 80, 90 reais, às vezes, um sutiã para amamentação. Hoje... E hoje você encontra a preços bem acessíveis, 25, 30 e poucos E é reais, ótimo, você né, já Bruna? encontra. Porque facilita muito, né? Facilita porque eu fui comprar os meus sutiãs de amamentação e como eu não tinha conseguido amamentar os meus filhos lá nas primeiras, né, vezes, por muita falta de informação, gosto muito de reforçar isso, que era por falta de informação, eu pensei, só vou comprar 3, não vou comprar mais, porque não vai precisar de mais. E daí, como eu consegui, eu tive que ir atrás. Inclusive, eu quis, como eu sabia que eu ia te encontrar, eu quis dar uma olhadinha, uma procuradinha numas lojas e tal, para ver realmente como é que estavam os preços. E eles estão acessíveis, sim. Tem o de 80 reais ainda, 90 reais, mas tem uns que são acessíveis. Então, não tem desculpa. E facilita para amamentar no parque, facilita para amamentar em outros lugares. Qualquer lugar. E eles aprendem, de repente, a abrir o seu sutiã. O meu aprendeu. Isso é desenvolvimento cognitivo da criança. Ele já aprendeu como que faz o cleque do sutiã para saber onde é que está o que ele precisa. Bom, doutora, obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Daqui uns dias a gente vai estar com ela aqui de novo, falando sobre a introdução alimentar, tá? Gostaria de convidar a todos, então, para nos prestigiarem no evento de domingo. Só para reforçar, 15 horas aqui no Lago. Estaremos esperando... Com ônibus à disposição aí em todos os centros de saúde da unidade pública aqui de Toledo, né? A gente tem aqui os bairros onde vai passar, posso falar? Pode falar. Então, a gente vai ter na UBS Panorama, São Francisco, Copagro, Cosmos, Porto Alegre, Concórdia, Europa, Santa Clara 4 e Maracanã. Olha os bairros mais afastados, nós vamos ter transporte. Bacana, gente. Venham, prestigiem, acompanhem, os papais venham aqui nessa conversa. Jéssica, tem alguma coisa aí que ela tá me olhando? Não, Cristiane Miranda Martins está assistindo. Oi, Cris, bom dia. Cris sempre tá aqui nos assistindo. No Instagram, bastante gente entrou, assinou. Então, ó, prestigiem a gente sempre aí nas redes sociais, tudo que a gente pode trazer de informação para você de uma forma com qualidade e sem tempo, né? Assim, a gente não gosta de limitar o tempo, a gente gosta que a conversa vá surgindo e as dúvidas vão sendo retiradas. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode mandar aqui para nós, que o que a gente puder, a gente encaminha para a doutora Gabriela e se ela puder, ela já responde, a gente manda a respostinha para você, tá bom? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Participem do evento, a gente vai deixar as informações bem acessíveis para vocês nas nossas redes sociais, inclusive eu vou colocar os locais dos ônibus para você poder prestigiar esse domingo diferente e divertido que vai ser aqui no Lago Municipal. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos que participaram e estiveram presentes aqui nesta quarta-feira, 14 de agosto, geladinha. Um beijão a todos e até amanhã.